no ano marcado pela pandemia, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido a transtornos mentais e comportamentais bateu recorde em 2020, somando 576.600 afastamentos, segundo dados da Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, uma alta de 26% em relação ao registrado em 2019. Para falar sobre o direito desses trabalhadores, vamos conversar agora com o advogado Luiz Carlos de Oliveira. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui de novo no seu quadro semanal. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Tudo Arrumar bem. Uma gravata aqui para ficar bem assim. Hoje você tá no estilo, hein? Tá bonito. Luiz, não fale nada que vai ser usado contra a gente aqui não, fazendo favor. Foi a semana passada, né? Do assédio, né? Esse menino, tudo que a gente faz aqui agora, esse menino... é assédio e bullying, né? Ele tá acusando a gente de assédio. Ontem ficou dando print, o negócio, vamos mostrar pra advogada amanhã. Tá achando que você é advogada da empresa? Não aguento isso, não. Luiz, teve um aumento grande, né, aí de saúde mental nessa época de Covid. Muitos trabalhadores aí tiveram que ser afastados. Sim. Qual o direito do trabalhador nesse caso? Bom, assim, todo trabalhador que se ausenta e se afasta do trabalho por motivo de acidente ou doença ocupacional, esse trabalhador tem direito, primeiro, ele vai ser afastado, vai ficar de benefício previdenciário. Neste caso, se o afastamento se deu por conta da doença do trabalho, é um auxílio acidentário, auxílio previdenciário acidentário, né? Então, esse cara vai ficar afastado do trabalho, recebendo benefício previdenciário durante o tempo que ele estiver afastado. Quando esse sujeito retornou ao trabalho, quer dizer, por motivo de doença ocupacional do trabalho, ele passa a gozar também de uma garantia de emprego. Então, assim, o sujeito ficou afastado do trabalho por depressão, por exemplo, né? Que é uma das grandes causas de afastamento do trabalho desde 2017. Em 2017, nós tivemos 70% dos afastamentos com mais de 15 dias eram por depressão. Afastamento geral, assim? De doença? De doença. Nossa, muito. Doenças mentais, é isso aí. Aí, você traz para cá, esse cara, quando volta para o trabalho, ele goza de 1 ano de garantia de emprego. Então, ele vai acometido de uma doença ocupacional, ele vai ficar afastado por um auxílio previdenciário acidentário, que a gente chama de incapacidade temporária. Então, ele vai gozar do benefício previdenciário de incapacidade temporária. Como se fosse um acidente de trabalho? Exatamente, é similar ao acidente de trabalho. Então, ele vai gozar do benefício previdenciário de incapacidade temporária, vai gozar desse benefício o tempo que for necessário. Quando ele tiver alta do benefício, alta do INSS, quer dizer, o perito médico do INSS der alta dele ao trabalho, ele, quando volta para o trabalho, ele passa a gozar de 12 meses de garantia de emprego. Ele não pode ser demitido dentro desse período. Porque qual foi a intenção do legislador por conta disso? E de fato era assim, né? O sujeito tem uma incapacidade, qualquer que seja ela, e quando volta para o trabalho, dependendo do como ele volta, o cara, sei lá, fraturou uma perna lá. Ele volta mancando, gozando de um auxílio acidente, que é um direito, que é um benefício previdenciário e tal, e talvez ele não consiga mais exercer aquelas atividades da forma que a empresa queria, ela manda o cara embora. O cara voltava hoje, daqui a 15 dias, rua com ele. Então, assim, se o afastamento dele for motivado e o benefício que ele receber for um benefício por incapacidade temporária oriundo de acidente de trabalho, ele vai ter direito a uma estabilidade, uma garantia de emprego de 12 meses também. E por quanto tempo que esse trabalhador pode ser afastado por problemas mentais e quem que paga esse colaborador? Primeiro assim, o tempo que ele fica afastado, quem diz isso primeiro assim, o médico, toda empresa precisa ter um serviço segurando esse no trabalho, né? Identificou-se, se ele não tem dentro da empresa, ela contrata esse serviço fora, né? Tem vários aqui na cidade, inclusive, que cuidam disso, que você faz exame admissional, exame demissional, exames periódicos. Esse sujeito, a empresa, identificando que esse trabalhador está sofrendo algum tipo de transtorno mental, né, passível de afastá-lo do trabalho, o médico de trabalho da empresa vai dar um laudo, né, e vai encaminhá-lo à Previdência Social. Ou o médico desse colaborador, desse empregado, desse trabalhador, vai encaminhá-lo ao INSS. O tempo que ele fica afastado, quem diz isso é o médico perito do INSS.
Pode ser 1 ano, 6 meses? Pode ser 6 meses, pode ser 3 meses. Eu tenho um caso no escritório que eu tenho um cliente que está afastado há 2 anos e meio, pela mesma patologia, né? A síndrome de burnout, nós vamos falar depois disso, entendeu? Então, ele está afastado já com 1 ano e 2 meses por conta disso, entendeu? Então, ele volta para excesso de benefício de 6 meses, volta à perícia médica e o médico perito renova, né? Até entender que ele está devidamente curado e que ele possa exercer as suas atividades laborais normalmente. Agora, você falou aí 2 anos e meio e tal. Uma doença mental desse tipo pode ser causa de aposentadoria por invalidez também? Sim, sim, sim. O sujeito, se o médico entender que aquela pessoa está efetivamente incapaz, né? Então, chamamos assim, antigamente a aposentadoria por invalidez mudou de nome, agora chama de aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum. Se o médico entender que ele está efetivamente incapaz, não existe qualquer condição, né, por mais que das terapias que ele faça, dos medicamentos que ele usa com frequência, do tratamento médico, psicológico, psiquiátrico que ele faça, e se o médico comprovar, né, tanto o perito do INSS quanto o médico do trabalho, o médico dele, comprovar que ele está efetivamente incapacitado pelo trabalho, ele pode sim requerer o benefício de aposentadoria. Se o INSS negar esse benefício, ele pode buscar um advogado da confiança dele e procurar o Poder Judiciário e requerer esse benefício. Nós temos também algumas causas. O nexo, essa sombra, isso acontece em diversos setores, escritório de advocacia, plano de setor bancário, muito, né? Vendedor de plano de saúde. A gente vê de quanto o gerente liga assim, Luiz, me ajuda a cumprir a meta. Aí você faz um seguro, né? Assim, sério. Se gente for amigo, ele até cai nessa, né? Enfim. Conheço casos de pessoas que deixaram o setor por causa disso. Então, exatamente. Então, assim, isso, se eu conseguir provar que essa patologia, que essa doença, que esse estresse que ele está sofrendo foi do trabalho, quer dizer, excesso de cumprimento de metas, o empregador ou o chefe imediato todo dia perseguindo, o assédio moral, o assédio sexual, falamos semana passada, tudo isso, provar o nexo disso, esse empregado vai ter direito a buscar o setor, o INSS, para ser afastado do trabalho, gozar do auxílio dele previdenciário, enfim, não poder ser demitido, como eu falei lá atrás. Agora, quem que vai checar isso? É o INSS ou a gente vai ter que levar provas ao INSS? Na verdade, assim, né? São duas coisas distintas. Quando comprovar a doença, comprovei a doença. Comprovei a doença. Agora, ver se ela tem alguma coisa a ver com o trabalho. Com o trabalho. Isso aí. Aí é o nexo. Aí eu fazer prova disso. Porque são duas... Sou eu, né, que faço. Isso. Mas são duas coisas assim, ó. Comprovei a doença, foi para o INSS, fiquei no INSS. Estou lá afastado. Mas junto com isso aqui, eu tenho algum outro direito. Você perguntou qual é o direito que eu tenho. Eu posso, inclusive, buscar o Poder Judiciário para receber uma indenização. Né? Eu posso processar o meu empregador, requerendo, provando o nexo causal, uma indenização por dano moral. Né? E lá no Judiciário, né, lá na Justiça do Trabalho, eu vou fazer prova de que esse meu afastamento, essa síndrome que está na moda do burnout agora, né, que o excesso de trabalho e tal, eu vou provar lá que esse excesso de trabalho, por exemplo, que causou meu afastamento, foi do trabalho, por isso eu vou gozar do direito de ter uma indenização por dano moral. Muito provavelmente o Poder Judiciário vai me conceder uma indenização disso. Então, mas quem tem que fazer essa prova sou eu. Eu tenho que fazer essa prova. Até a próxima pergunta, né? É justamente isso. Ele vai ter que entrar na Justiça do Trabalho para isso. E o que ele pode pedir nessa ação? Assim, ó. Os danos morais? Isso. Sim. Só. Porque, assim, os danos morais, a garantia de emprego já tem, né? Já tem a garantia de emprego de 1 ano, né? Porque ele está no auxílio doença previdência. A gente viu muito isso aí com uma jornalista da Rede Globo, uma vez. A Isabela grávida. Não, ela teve essa síndrome de burnout. Aí ela ficou de afastamento, depois ela voltou. Aí ela foi mandada embora logo depois disso, porque ela não tinha condições de trabalhar. Aí ela foi para a Justiça, ela entrou na Justiça, ela recebeu a indenização e conseguiu o direito de voltar para a empresa. Isso aí. Só que ela voltou e não tinha nem clima, né, para ela. Imagino o que eles não devem ter feito ela passar, aí ela acabou pedindo demissão, mas foi exatamente isso. Que poderia entrar com a ação de novo, né? Porque aí só foi outro tipo de assédio. Então, isso que eu ia perguntar. Nesse caso, cabe outra ação ainda, né? Analisando o caso concreto, eu entendo também que cabe. Essa síndrome de burnout é algo que não é
distante da nossa realidade, não. O que é a síndrome de burnout? É o excesso de trabalho. É o estresse por O excesso de estresse por trabalho. excesso de trabalho. Então você trabalha, vamos falar assim, das metas, né? Das metas. Você tá de home office, hein? Beleza? Tá legal. Aí o chefe liga todo dia, bateu a meta, comprou a meta, você trabalha, você trabalha de noite, você trabalha de madrugada, você faz pesquisa. O pessoal que trabalha em bolsa de valores, por exemplo, que trabalha de noite, de madrugada, faz pesquisa. E chega um momento que ele estafa, ele trava. E é só medicamentoso o tratamento. Não adianta o tratamento psicológico, que é o que é o que os médicos indicam, os psicólogos indicam, né? Ele passa a ser medicamentoso. Tamanho é o estresse que esse indivíduo tem. Ele não consegue produzir, ele não consegue falar, ele não consegue andar, não consegue ver gente, ele não consegue... Uma série de características dessa patologia por conta do excesso de trabalho que ele acontece. Eu tenho um caso desse específico, de uma empresa de transporte aqui da cidade, que o sujeito está lá, já está um ano e tanto parado por conta disso. O estresse do trabalho, o excesso de trabalho, bater meta e cumprir horário, e acorda 3 da manhã e no outro dia muda a escala, e ele não suportou a pressão. Cada doença tem 1 ano e tanto já por conta desse estresse. O médico diagnosticou, colocou o CID, por excesso de trabalho. E aí nós estamos agora buscando judicialmente a indenização que ele tem por direito. E a respeito da Covid-19, quais são os direitos do trabalhador que contrair no meu ambiente de trabalho a Covid-19, fiquei com sequela que a gente sabe que tem um montão, já pode ser considerada aí uma doença ocupacional também? Isso no começo, teve vários idas e vindas, né? É. Era doença ocupacional, depois deixou de ser doença ocupacional, depois voltou a ser doença ocupacional e agora decidiu-se que é doença ocupacional quando eu contraí no ambiente de trabalho, até porque não teria como ser diferente. Né? Sujeito pegou em hospital. A probabilidade de você pegar Covid no hospital é muito maior do que você pegar Covid, sei lá, no restaurante, no supermercado ou no restaurante. Você trabalha no hospital, em qualquer setor do hospital. Então, o sujeito é considerado uma doença do trabalho hoje, ele vai ser afastado, né, para gozar de auxílio doença acidentário, e ele vai voltar e ter direito a 12 meses de garantia de emprego. Para além disso, se não faleceu, graças a Deus, goza do direito de uma indenização de até R$10 mil. Aí essa ação é contra o governo federal. Ah, bom, que a gente ia falar assim, nossa, né, a pessoa pegou. ele vai ser indenizado se tiver alguma sequela permanente. Então, a pessoa que está trabalhando, pegou Covid, teve uma sequela permanente, pode pedir indenização para o governo federal. Pode indenização federal. Essa lei nova, nós estamos dela tem uns 3 semanas atrás. Uma legislação nova assim, tem uns 2, 3 meses. Então, ele pode pedir essa indenização. Se essa pessoa faleceu, o familiar tem direito a uma indenização de até R$50 mil. Né? Mas é aquilo que eu falei, provar o nexo. Que ele estava no trabalho, e pegou aquela doença no seu ambiente de trabalho, e ele vai ter direito a isso. Eu entendo ainda, aí um entendimento meu e de alguns doutrinadores, que para além dessas indenizações aqui, ele pode sim propor uma ação contra o empregador, pleiteando uma indenização por danos morais. Né? Que é a mesma coisa do cara que perde o dedo, perde um pé, perde um braço, perde a audição, né? Pega a silicose, que era muito comum no ramo do mármore e granito, ele procura o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, ele tem acesso à indenização por dano moral por conta dessas lesões que ele sofreu no ambiente de trabalho dele. Eu ia até perguntar isso aí, o que as empresas devem fazer, se precaver de processos como esse? Nesse caso, se a pessoa pegou Covid no ambiente de trabalho, não cabe processo à empresa, só ao governo federal. Não, assim... Mas a empresa ela deve ter medidas de prevenção para poder evitar isso. Depende. Quanto ao governo federal, com certeza. Quanto à empresa, caso a caso. Caso a caso. Agora, sim, eu advogo muito essa tese, porque a minha origem é o movimento sindical, de que o patronato hoje, a classe patronal, do modo geral, já melhorou muito. Eu confesso, melhorou muito. Mas precisa entender que o empregado é o maior patrimônio que ele tem hoje. Não é as máquinas, não é o computador, essa estrutura aqui fantástica que tem aqui, não é isso. Porque é ele que toca aquele negócio. O Celso falava agora há pouco aqui, né? Assim, da mesma maneira que o consumidor que gera emprego, quem gera emprego gera receita para o município, enfim, é uma cadeia. No nome da empresa, a mesma coisa. Então, o que a gente precisa, na verdade, eu tenho que falar, a frase que eu mais gosto de dizer hoje, atualmente, a gente precisa humanizar as relações do trabalho. Precisa acabar com aquela história do chefete. Né? O chefete, aquele sujeito, ele é chefinho, no pior sentido da palavra.
Né? Ele não tem capacidade de gestão, ele não tem capacidade de liderança, então ele quer impor pela autoridade que ele exerce, pelo cargo que lhe foi outorgado pelo diretor acima dele, enfim. Hoje, as empresas que não têm mais isso, elas têm muito menos problemas com doenças ocupacionais nos seus quadros. Né? Então, o que elas precisam fazer? Primeiro, ter um serviço de segurança no trabalho muito organizado, né? Para identificando isso, nos exames periódicos, né? Que acontece a cada 6 meses, enfim. Segundo, ter uma escuta qualificada. Porque, às vezes, você tem um empregado, por exemplo, que ele é muito produtivo. Daqui a pouco, esse cara prostou. O que houve com ele? Tem um problema em casa? O que está acontecendo na casa dele, na família dele? Tem um problema no ambiente do trabalho, é excesso de trabalho que eu estou... Precisa exercer essa escuta. E vice-versa, o cara é prostrado, daqui a pouco começa a acelerar. Preciso exercer essa escuta. Sabe o que está acontecendo com esse indivíduo? Para que eu consiga tratá-lo. Ele precisa fazer parte não só parte do meu custo, entendeu? Mas precisa fazer parte da minha vida. Hoje mudou muito essa história de patrão aqui, empregado aqui, um distanciamento gigantesco. Não. Hoje as pessoas, o diretor toma café com o sujeito, senta no refeitório com os empregados, ele chega e dá bom dia. Antigamente, chefe não podia dar bom dia, não. Chefe é chefe, empregado é empregado, passa direto. Né? Tem uma amiga que conhecia o chefe pelo batido do sapato. Né? Dependendo do batido do sapato, quando ele chegava, ele falou, hoje não dá para chegar perto dele, não. Estava bem ou mal. Estava bem ou mal, assim. Então, eu acho que a gente precisa do quê? O que as empresas precisam fazer? Além de ter um serviço de segurança do trabalho muito bem organizado, elas precisam mudar a conduta, mudar a postura. Tem que ter respeito, né? não medo. Não medo, né? né? Exatamente isso. Você vai contratar, por exemplo, um diretor executivo para o seu negócio, né? Ou um gerente, ou, enfim, um encarregado, ele precisa entender o seguinte, olha, aquilo ali é um ser humano que está do outro lado. Aquele cara que é ensacador de cal, né, lá na indústria da moageira, ele é um ser humano. Ser tratado como gente, ser tratado com respeito, ser tratado com carinho, saber o que está passando na vida dele, por que ele está daquele... Porque isso faz bem para o negócio do modo geral. Esse negócio vai continuar girando, vai continuar produzindo, vai continuar andando, enfim. Então, acho que é isso, sim, é melhorar e humanizar o ambiente de trabalho, isso é fundamental para você prevenir as doenças. Sempre achei que gestão de pessoas e liderança tinha que ser ensinada em toda... eu acho que assim, no ensino médio você já tinha que ter essa matéria. Também acho. Né? Para você já ir formando líderes. Ninguém é preparado para o mercado de trabalho, nem na faculdade. Você sai da faculdade, todo mundo só tem diploma, ninguém é treinado. Nossa, que eu apanhei nesse mercado de trabalho quando eu saí da faculdade, olha. Até hoje, né? A gente vive até apanhando. Hoje, eu fui paraninfo paraninfo o nome, né? De uma turma de faculdade aqui, e quem me falou, o meu antecessor, foi o reitor da faculdade, falou assim, não esqueça essa frase, vocês são estrelas jogadas ao vento. Exatamente. Aí eu olhei aquilo e falei assim, meu pai, aí eu fui falar, falei assim, vocês não são estrelas jogadas ao vento. Vocês são seres humanos que vão buscar um mercado de trabalho, que vão ter porta na cara toda hora, que vão apanhar toda hora, precisam perseverar. Precisam ter resiliência todos os dias. Exatamente, tem que ter resiliência. Todos os dias, precisa se reinventar todos os dias para você acessar aquilo que você estudou durante 3, 4, 5 anos e garantir sua profissão. Porque, assim, dizer que o cara está jogado, ele já sai desanimado. Fiz 5 anos de curso. Agora vira uma estrelinha jogada ao vento. Agora você acabou, tá? Ó, a minha função com você acaba aqui, tchau, tá? Já pagou a mensalidade. Igual o pai e já mãe, pagou a mensalidade? Acabei, tchau, vai cuidar da sua vida agora, que agora é minha vez. Exatamente. Luiz, muito bom. Mais uma vez, cheio de informação bacana. Obrigado, semana que vem gente. você estará de volta em novo horário, gente. A gente agora tem novidade. Todo mundo sobe na vida. Eu e Fernanda, a gente subiu de horário. Mas é bom, né? A gente gosta. Eu vou junto, pronto. A gente subiu de horário. A partir de segunda-feira de semana que vem, ó, notícia em primeira mão, sobretudo, vai ser exibido a partir das 19 horas. Novo horário, mas com os mesmos colunistas. Então, a partir de segunda-feira, às 19 horas. E o Luiz já estreará com a gente aqui na terça, às 19 horas, para falar mais de direito trabalhista, não é mesmo, Luiz? Tamo junto. Um abraço, Tamo obrigada. junto e misturado.